A paz do Senhor Jesus, amém. É, eu convido a vocês terem atenção no texto que eu vou estar lendo aqui, que é o Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Verso 6, que diz o seguinte também: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse texto aqui, irmãos, esse Salmos, ele é um Salmos escrito por Davi. Davi foi rei em Israel. Israel certamente chegou para Samuel e disse o seguinte: olha, Samuel, as nações vizinhas todas têm um rei. Constitui para nós um rei que governe sobre nós. Então Samuel fica muito triste com aquela decisão do povo. E Samuel vai ao Senhor, orar ao Senhor e diz: olha, Senhor, o povo quer um rei. O Senhor fala para Samuel: Samuel, o povo não está rejeitando a você, o povo está rejeitando a mim, né? Porque não quer que eu governe sobre eles. A pior coisa, irmãos, na nossa vida é quando a gente entra no modismo do mundo, né? Todo mundo está fazendo, a gente tem que ter a mesma coisa. E Deus, ele não é assim. Deus, ele tem um projeto de vida para o homem. O mundo, ele pode estabelecer todo tipo de projeto de vida, projeto de existência, né, que contribua para o bem-estar do homem. Porém, Deus não vai abrir mão do seu projeto por causa da vaidade do homem. Não vai fazer isso. Deus nunca vai fazer isso. Então o Senhor fala a Samuel que ele já havia escolhido um segundo a vontade do povo, segundo o coração do povo. E o nome do rei que o Senhor constituiu para o povo se chamava Saul. E Saul, a palavra fala que do ombro para cima não havia homem igual a Saul. Ele era um homem muito bonito. E Saul, ele começou a servir ao Senhor, começou a governar, começou a fazer as guerras do Senhor. Porém, o poder subiu a cabeça. E o coração de Saul, ele não retrocedeu em mudar sua mentalidade, mudar aquilo que estava no seu coração. Muito pelo contrário, parece que ele abraçou mais. E subiu sobre ele a inveja, subiu sobre ele a soberba. E Samuel orava por Saul: o Senhor abençoa Saul, tal, abençoa. E o Senhor disse a Samuel, por que ainda retém teu coração a orar por Saul, já que eu já tenho rejeitado? E o Senhor, ele diz a Samuel: olha, Samuel, agora você vai constituir um rei para mim. E você vai ter a casa de Jessé. E lá você vai encontrar, e lá eu te direi quem você vai ungir. E Jessé vem e apresenta os seus filhos diante de Saul, diante de Samuel. E Samuel olha e diz: certamente é esse daqui, certamente é aquele ali. E o Senhor disse a Samuel: olha, Samuel, eu não sou como um homem que vê a aparência, eu vejo o coração. Depois de passar todos os filhos de Jessé, o Senhor disse não. Aí Samuel pergunta a Jessé: não existe mais um? Aí Jessé fala a Samuel: olha, tem um que está apacentando as ovelhas no campo, chama ele. Ninguém vai sentar à mesa até ele chegar. Então chega Davi. Davi, né, estava apacentando as ovelhas do seu pai quando o Senhor chamou. Então Davi já tinha uma visão da figura de como é um pastor na vida de uma ovelha, né? Ainda pequeno já estava aprendendo a figura de como era um pastor, né? E quando ele fala que o Senhor é o meu pastor, ele sabia que um pastor, ele não abre mão da sua ovelha. Porque a pior coisa, irmãos, você viver num ambiente que as pessoas, elas não se importam contigo. Você está num ambiente de trabalho, as pessoas, elas não gostam de você, elas falam mal de você. Você está
em casa, a família está insatisfeita porque você não contribui com as coisas do lar, ou você está na igreja, né? As pessoas não falam com você, e o Senhor, ele não é assim. O Senhor, irmãos, ele pagou um preço alto pelas nossas vidas, que foi a morte da cruz do Calvário. O Senhor Jesus é o bom pastor, é aquele pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Amém? E Davi, quando ele se via, ele cita ele cita que o Senhor, ele é o meu pastor. Ele tá falando que isso não mudou na vida dele. Isso não mudaria. O verbo do agora. Ele é e sempre será, né? Ele é hoje, ele foi ontem, né? E vai ser amanhã. Ele é o meu pastor. Mas só que o Davi, quando ele se via, ele não se via como um pastor, ele se via como ovelha. Porque a ovelha, irmãos, ela não tem domínio próprio. Ela fica em função do pastor. Amém? O pastor, ele determina o que vai ser bom para a ovelha. É o pastor que determina, não a ovelha. A ovelha é totalmente dependente do pastor. O pastor, ele sabe que um certo ambiente ela não é bom porque aquele ambiente certamente tem mais lobos ou mais leões. Então ele vai levar o rebanho para um ambiente menos perigoso. A visão do pastor não é a visão da ovelha, porque a visão da ovelha é uma visão limitada. Ela é de baixo. A visão do pastor, ela está além do nosso entendimento. E Davi, ele tinha esse entendimento. O Senhor, ele é o meu pastor. Quando a gente lê esse texto aqui, o que mais dá ênfase para nós e que nos mais vai dar benefício é o nada me faltará, né? Então se eu vou servir a Deus, eu vou ter certeza que então que nada vai me faltar. Porém, o contrato diz que você tem que ser uma ovelha. Não diz que você tem que ser um pastor, né? O pastor não é um mordomo que a ovelha diz assim, vai lá, faz a minha vontade. Não. Você vai ter que fazer a vontade do pastor. Você está sujeito à vontade do pastor, né? A ovelha nunca domina o pastor. Davi, ele tinha esse entendimento. Certamente, certa vez, Davi, ele ia para uma guerra. Ele orou ao Senhor: Senhor, eu posso ir? O Senhor disse, vai. E ele foi. Era a mesma guerra. Ele disse, eu posso ir de novo? Aí o Senhor disse, vai, quando as árvores mexerem em cima, você vai adiante. Ou seja, ele tinha uma visão daquilo que Deus queria para a sua vida. Não daquilo que ele queria para o seu ego. Não, eu vou vencer as guerras. Ele vence uma guerra, ele venceu Golias. Foi exaltado diante do povo. Mas a glória que Davi deu ali não foi para ele, foi para o povo. Ele, não, essa vitória é nossa, né? Eu venci a guerra do Senhor. Então Davi nunca se via, né, como centro das atenções. Em tempos que ele se colocou nisso, ele tentou enumerar o povo. No momento que ele achava, não, eu quero numerar o povo, quero ver quanto é que tem no meu governo hoje, fazer um censo do povo. Joás, que era o capitão da guerra, até questionou com Davi sobre esse fato. Porém, o coração de Davi estava inclinado para isso. Depois que ele numerou, o Senhor estendeu a mão. Um anjo, ele foi lá e executou mais de 75 mil pessoas, mais de 75 mil homens, por causa do pecado de Davi. Porque, irmãos, a pior coisa, irmãos, é nós acharmos, né, que nós temos poder sobre todas as coisas. O poder da minha vida, poder dos meus interesses. Você não tem poder, né, sobre a sua vida. Você não tem, né, sobre as suas emoções. Você pode até controlar elas, mas você não tem poder, né, sobre essas coisas. Quando uma enfermidade ataca, né, você vai atrás de um médico. Quando o médico não dá conta, que poder você tem sobre uma enfermidade? Nenhuma. Você se torna uma pessoa, né, dependente, né, de uma ajuda. Aí as pessoas vão correr atrás de quem? Correr atrás de Deus. Não, mas ele diz que nada me faltará. Correr atrás de Deus, pedir para que Deus o abençoe.
O Senhor, irmãos, ele sempre ele vai estender a mão pelas nossas vidas. Ele nunca vai abrir mão da nossa alma, porque o preço que foi pago por nós é muito alto. É muito alto, né? O preço que o Senhor deu na cruz do Calvário pela minha vida, pela sua, é o mesmo valor que ele deu por um rico, né? Para um bilionário, é o mesmo valor, né? E é impagável. É impagável. Ninguém pode pagar o preço que foi dado na cruz do Calvário. Ninguém pode pagar, né? E o texto que diz o seguinte, né? Deitar-me faz em verdes pasto. Essa é uma ação que vem do pastor, não nossa, né? Quando nós, irmãos, andamos no caminho de Deus, ele escolhe um ambiente que nós vamos repousar. Ele que vai escolher um ambiente seguro. Muitas vezes a gente corre atrás de um projeto que não vai, né, que vai suprir uma necessidade nossa. Mas o Senhor, ele vê além, sabe que aquilo dali é temporário. Como na nossa vida hoje, tudo é temporário, até a nossa existência aqui é temporário. Então o Senhor, ele sabe o que é bom para nós. Olha, isso daí vai te trazer um certo prejuízo. E a gente quer, não, Senhor, eu quero que o Senhor faça, eu quero que o Senhor seja meu mordomo. O Senhor disse que nada vai me faltar. Porém, a ovelha, que é a ovelha mesmo, ela sempre vai ouvir a voz do pastor. Ela sempre vai saber que o pastor tem uma visão melhor do que a dela, né? Nunca vai ter uma visão igual a do pastor, nunca. Então ele vai colocar você, né, em um ambiente seguro sempre. Deitar-me faz em vez de pasto, ou seja, onde ele te colocar vai haver fartura sempre, vai haver paz de espírito, né? Guia-me mansamente às águas tranquilas, né? A bênção do Espírito Santo na sua vida, a bênção do Senhor no seu caminhar, a bênção do Senhor, né, no seu trabalho, no seu lar, na escola, na igreja. Refrigera a minha alma, né? As aflições que abatem a nossa vida vem para afetar a nossa alma. A palavra Davi fala assim: a minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo, né? Então a nossa alma ela está ligada ao Senhor, porque ela veio dele, né? Nós fomos formados por ele. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Por que ele fala por amor do seu nome? Porque Deus, irmãos, Deus, ele tem um projeto na vida do homem. Então a palavra dele é irrevogável para salvar o mundo. Então se ele morreu por nós, se ele se deu por nós, isso está estabelecido na eternidade. Existe um projeto. Então por amor do seu nome, ele fala aqui, porque a palavra dele é a ação dele, por amor do seu nome, né? Aos benefícios que vêm da eternidade, vêm da parte dele. Mas isso só vem se nós formos ovelhas que ouvem a voz do pastor. Esses benefícios só vão cair se a gente se ver como uma ovelha que ouve a voz do pastor, né? A justiça dele só vai recair sobre nós quando nós damos a ouvir a voz do pastor. Né? A gente vê assim, a palavra fala o seguinte, né? Um texto para não roubarás, um texto simples, né? Se eu roubo, eu dei ouvido à voz do pastor? Não, eu dei ouvido à minha vontade, a minha necessidade, a minha ganância, né? Então eu não dei ouvido à voz do pastor. Se eu obedeço, abro mão dos meus desejos, das minhas paixões, por amor ao Senhor, isso é ouvir a voz do pastor, né? Então, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, né? Um vale da sombra da morte é o que o adversário determinou para a vida do homem, né? E isso está estabelecido para o mundo hoje. O vale da sombra da morte pode ter até tudo que nós achamos que tem de bom para nós, mas não tem aquilo que a nossa alma necessita, que é o refrigério dela, né? O refrigério da alma é o benefício da salvação do crente. O crente que aceita o Senhor Jesus Cristo, ele não tem o peso da culpa do pecado. O vale da sombra da morte já carrega isso, né? É a escuridão, é a incerteza, é você andar ao léu da sorte,
né? Eu tenho Deus só na teoria, só da boca para fora, ou na teoria, mas na prática o meu coração está aqui, ó, né? Na escuridão, está vivendo o mundo, está em trevas praticamente. Ainda que eu andasse, Davi ele fala, ainda que a morte me cercasse, ainda, né, que o mundo se levante contra mim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque há certeza que Deus nunca o abandonaria. Deus, irmãos, ele nunca abandonou o homem. Você pode achar que, né, Deus não te ama hoje, né, porque o irmão falou isso de você, ou porque você acha que as coisas não estão indo bem com você. Não é por causa disso não. Muito pelo contrário, o Senhor está sempre pronto a te ouvir. Você pode orar ao Senhor, né, fazer um pedido ao Senhor, mas se você não está pronto a ouvir a voz do Senhor, do pastor, se você não está pronto a ser uma ovelha, como é que você pode receber os benefícios do Senhor, né? Como é que você vai ter a morte, né, longe de você, né? Existe um texto na palavra do Senhor de um jovem rico que diz assim, que foi atrás de Jesus, né? Ele tinha muita propriedade. Ele disse, bom mestre, né, que farei para herdar a vida eterna? E era um homem religioso. Aí Jesus, por que me chama de bom, né? Conhece os mandamentos? Honrar pai e mãe, o Senhor vai citando, né? Ele, tudo isso eu guardei desde a minha mocidade. Então um homem, mesmo com toda a riqueza do mundo, ainda não tinha a certeza da salvação. E o Senhor, irmãos, ele não trata conosco sem antes nos dar essa certeza. Olha, eu estou contigo, né? A sua alma é minha, né? O adversário ele tenta roubar isso do Senhor, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Davi ele tinha essa certeza, não temeria mal algum, porque tu está comigo, né? A presença do Senhor na vida do servo é um dos benefícios do pastor, porque o pastor ele nunca se reparta do rebanho. O pastor ele sempre está ali, né, para cuidar da ovelha. O pastor ele sempre está ali para conduzir a ovelha num ambiente seguro. Não temeria mal algum, porque tu está comigo, né? A tua vara e teu cajado me consola, né? O interessante aqui, irmãos, que a vara e o cajado dá-se a entender que é o mesmo instrumento, né? Mas são ações diferentes do Senhor na vida do crente. E Davi sabia disso, porque a vara fala de uma correção, né? Não adianta, né? Nós todo ser humano somos sujeitos à fraqueza, independente da nossa natureza pecaminosa. Nós somos sujeitos à fraqueza. E o Senhor, ele quando vem para corrigir, ele sempre vai corrigir em cima das nossas fraquezas. Ele nunca vai trocar no nosso ego, ele vai trocar na nossa fraqueza. Porque é naquilo que nós precisamos ser moldados para termos o direito da vida eterna, né? Quando um homem pecou, o pecado se tornou, né, um padrão de vida no homem, né? Adão e Eva se viram que estavam nus, né? Aí o pecado se tornou um padrão de vida, se tornou um ato absoluto na vida do homem, né? O homem começou a envelhecer, né? A viver em função do seu trabalho, a viver em função dos seus negócios, e o pecado se tornou visível ao homem. Então todos pecamos e destituídos da glória, diz a palavra do Senhor, destituídos da glória. Então o Senhor ele vem para tirar o desejo do pecado do homem, para que o homem possa ter o direito da vida eterna. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal, né? Porque tu está comigo. A correção ela é necessária. A correção da vara ela é necessária na vida do crente. Nenhum crente, irmão, sobe para o céu sem uma correção. Nenhum crente sobe. Você pode ser o melhor santo do mundo, Deus vai sempre tratar com você. O Senhor tratou com Davi, o Senhor tratou com Moisés, né? O Senhor tratou com Jó, que a palavra fala que Jó era um homem íntegro, temente a Deus e desviava do mal. E o Senhor tratou com Jó, né? Então todo servo, o Senhor ele trata com ele, né?
tua vara e teu cajado. O cajado fala da direção do Espírito Santo. O cajado já é um instrumento que direciona a ovelha. Eu quero pender para um lado, o senhor vai, opa, é por ali, ó. E não é com o cajado que ele bate, ele vai bater com a vara. O cajado ele já vem para dar um norte na ovelha, para dizer, olha, o teu caminho é por aqui, não é por ali não, né? Porque é isso que consola a igreja. A pior coisa, irmãos, é nós não reconhecermos que o Senhor está falando conosco, né? A gente está na igreja, aí o Senhor dá uma palavra que vem ao nosso encontro e a gente não aceita, quando na verdade o Senhor está nos corrigindo. Aceita, né? Aceita, porque é a vara dele, é o cajado dele nos direcionando. Olha, isso daí, esse homem que está em você tem que morrer, né? Essas coisas não podem estar mais na sua vida. Isso é bom para a ovelha, né? Se você é uma ovelha, você vai dar ouvido ao pastor, né? Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Essa parte aqui fala da figura da ovelha. Qual o servo ou a serva que tem prazer na desgraça dos outros? A gente conhece um monte, mas essa não é a figura do servo. Não é a figura do servo e da serva. E da desgraça alheia, né? Muito pelo contrário, Davi, ele queria se alegrar, olha, da paz, né? Da paz. Prepara uma mesa, ter uma mesa pode ter festa, né? Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, ou seja, da paz entre eu e meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, ou seja, uma mente espiritual, né? Cabeça com óleo, né? Que o meu cálice se transporta, falar da alegria do Espírito Santo no meio da igreja, da alegria do Espírito Santo na vida do servo, que se transborda, que expressa a alegria da salvação, de estar na casa do Senhor, de viver a obra do Senhor intensamente, né? Porque fez uma escolha de rejeitar, né, o mundo que hoje nós vivemos, né? Não é esse mundo, né, cercado só com morte, não. É o mundo que o pastor é um pastor presente, é um pastor vivo, né? E a ovelha, que é um ser dependente, sempre está dependendo dele, sempre vai gostar de estar perto dele, né? Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda, ou seja, a alegria de saber que o pastor sempre está do nosso lado para nos conduzir, para nos direcionar. E esse texto aqui, ó, que nós lemos aqui, ó, fala o seguinte: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Esse texto aqui ele é muito importante porque fala da nossa vida neste mundo. A bondade e a misericórdia fala do amor de Deus presente na vida da igreja. É o amor do pastor presente na vida da ovelha. A bondade e a sua misericórdia, né? Me seguirão todos os dias da minha vida, porque fala de uma vida temporal, né? Uma vida que a gente vive nesse mundo, ela é uma vida passageira, estando na igreja ou não, ela é passageira, né? E o que ele fala é o seguinte aqui: e habitarei na casa do Senhor por longos dias, né? Por longos dias. Isso daqui já fala da eternidade. Não fala do momento no culto da igreja, não. Fala da nossa vida eterna com Deus. Fala de uma vida eterna diante do Senhor, né? Habitar na casa do Senhor por longos dias aqui é viver eternamente com Ele. É o projeto de Deus se cumprindo na vida da ovelha, é se cumprindo na vida da igreja. Mas para que esses benefícios caiam sobre a sua vida, você tem que entender quem você é, né? Você é ovelha? Ou você quer ser um pastor que conduz a sua própria vida? Amém? Né? O Senhor, irmãos, Ele é o nosso pastor, e o bom pastor ele dá a vida pelas suas ovelhas. Davi ele entendeu isso, né? Eu quero pedir a todos, né, o perdão se eu ofendi alguma denominação. A intenção não é essa. A intenção aqui é a contribuição da fé, né, para uma vida eterna com Deus. Né? Ouve a palavra do Senhor todos os dias na sua casa, ouve no meio do seu lar, ouve na sua família, né? Ouve, né? Vá à igreja, aprenda a ouvir a voz do pastor,
Aprenda, né, a entender a vontade dele na sua vida. E não se sinta, né, diminuído porque ele não te responde. Muitas vezes o silêncio de Deus nos fortalece. O silêncio do Senhor, às vezes, né, nos torna mais fortes para buscar mais ao Senhor, né? Qual o amigo que bate na porta, né, insistentemente, abre, me dá um pão para servir ao meu visitante, né, diz a palavra lá, e não vai abrir, amigo importuno, né? Então a gente tem que ver isso, porque o Senhor ele quer que você esteja sempre aos pés dele. Todo pastor gosta daquela ovelha que está ali, ó, chorando por uma bênção, chorando por uma atenção, chorando, né? Tá tudo bem, tô com saúde, eu tô rico, tô cheio de financeira, mas Davi dizia: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor ele cuida de mim. Sendo um rei, ele reconheceu isso, né? E ele fala desse texto, da certeza que o Senhor ele nunca o abandonaria, porque ele nunca deixaria a sua figura de ovelha, né? Davi ele nunca deixaria, porque saberia que o Senhor sempre seria aquele que cuidaria da sua vida. Amém? Se eu ofendi alguém, eu peço desculpa. Amém? Vou fazer uma oração aqui e peço que aqueles que estiverem ouvindo, feche os seus olhos, né, e coloque a sua vida diante do Senhor. Senhor, a poder, ó Pai, no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos por todo momento em que Tu, Senhor, tem conduzido a nossa vida, porque tem sido uma caminhada de fé, em saber que o nosso pastor tem direcionado nossos passos. Assim, ó Deus, apacenta nossas vidas conforme o Teu coração, não conforme os nossos desejos, nossas emoções, os nossos projetos, mas faz assim conforme todo o Teu querer. Cuida daqueles que estão ouvindo, dos enfermos, de todos que estão abatidos na fé. Restaura as suas vidas, Senhor. Assim, ó Deus, te pedimos no nome de Jesus. Amém. A todos a paz do Senhor Jesus.